Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Podem ficar sentados mesmo, pode ficar sentado. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Capítulo de número 16 e o versículo de número 11, a partir do versículo de número 11. Depois estarei lendo o Salmo 69 e o versículo 8. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo de número 11. Podemos ler? Diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu vou ler agora aqui o Salmos de número 69. Somente um versículo só, tá bom? Parafraseando o texto no livro de Samuel. E agora vamos ler o Salmo 69, versículo 8. Eu quero agradecer por essa oportunidade e por sempre, estarmos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Todos acharam? Salmo 69, versículo 8, somente o versículo 8. Diz assim: Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Vamos ler mais uma vez. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Só até aí, só. O primeiro livro de Samuel, capítulo 16. A Bíblia traz uma narrativa de uma história conhecida sobre a unção de Davi e a primeira aparição de Davi. O rei de Israel naquela época era o rei Saul, que era da tribo de Benjamim. Porém, o Senhor já não estava mais com Saul, pois Saul havia prevaricado, Saul havia virado as costas para Deus. Então a Bíblia fala que o Espírito de Deus se afastou de Saul. Então Deus ele fala para Samuel, dizendo: Até quando terás dó de Saul? Até quando você vai ter pena de Saul? Passa lá no tabernáculo e pega o azeite real, que eu vou levá-lo, você, para ungir um rei, e ele será o rei de Israel. Então Davi ele aparece pela primeira vez no capítulo 16. Ele era filho de Jessé, ele era o 8º filho, e Davi ele é da descendência de Ruth. E Samuel, então, fora encarregado para ungir Davi. Só que antes da unção de Davi, houve um processo.
Davi, ele passou por um processo dentro das entrelinhas do texto durante alguns anos. Então Davi, quando ele foi ungido, há pessoas que dizem que ele tinha 15, 17 anos, mas quando Davi ele foi ungido, ele tinha 28 anos. Ele tinha 28 anos quando foi ungido a rei de Israel. Só que antes de Davi ser ungido, o livro dos Salmos que eu li aqui no número 68, pois Salmo não tem capítulo, os Salmos têm números. O número 69, melhor dizendo, dos Salmos, são palavras de Davi antes de ser ungido a rei de Israel. O Salmo 69 eterniza tudo que Davi passou desde a infância, a adolescência, até atingir uma idade madura. O Salmo 69, para quem não sabe, a cultura judaica diz que é o salmo da mãe do rei Davi. Quem está me ouvindo, diga amém. O Salmo 69 é da mãe do rei Davi. A Bíblia não fala quem era a mãe do rei Davi, mas ele tinha uma mãe. Só que a cultura judaica diz que esse salmo aqui são palavras da mãe do rei Davi, após ele ser ungido a rei de Israel. A mãe de Davi, para quem não sabe, era Nitzvet. Nitzvet era a mãe do rei Davi. Daí nós vamos entender o porquê que Davi passou por umas intempéries. Por que Davi ele era tão rejeitado? Por que Davi ele era tão desprezado entre teus irmãos? Por que Davi ele apacentava ovelhas? Por que Davi nunca estava na mesa com seus irmãos? O Salmo 69 é o que Davi passou, um processo desde a infância até a sua maturidade de 28 anos. E durante 28 anos, Davi chorou. Davi chorava lágrimas, rios de lágrimas com sua mãe. E para nós entendermos aqui como que Davi foi ungido, nós primeiro precisamos fazer uma introdutória para falar da mãe do rei Davi, do porquê que Davi foi perseguido, do porquê que Davi ele era rejeitado pelos seus irmãos, ao ponto de até o profeta Samuel desconfiar do rei Davi. Então a mãe do rei Davi, ela vai escrever o Salmo 68, eternizando tudo que Davi passou da sua infância até a sua juventude. O que acontece é que quando Jessé, que era pai de Davi, ele era um homem muito sábio, embora algumas pessoas dizem que Jessé, ele era o problema ali da casa de Davi, pois ele não gostava de Davi, mas não é bem assim. Jessé, ele era pai de Davi, e ele era chefe do Sanhedrin, do Sinédrio de Israel. O Sinédrio é como se fosse o STF hoje, o sistema judiciário do Brasil. Então, o Sinédrio daquela época era regido por 70 pessoas, 70 anciões. E Jessé, ele era chefe do Sinédrio, ou seja, chefe do Sanhedrin. Tudo que acontecia em Israel ia para o Sinédrio, ou seja, ia para o sistema tribunal judiciário de Israel. Porém, houve um murmúrio dentro do Sinédrio, porque as pessoas desconfiavam da legitimidade de Jessé, do pai de Davi. As pessoas falavam assim, olha só, Jessé, ele é descendente de Moabita. O avô dele, o pai dele era Obed, né? Então ele não é judeu. Então se ele não é judeu, ele não pode participar da corte judiciária de Israel, porque ele não é filho de mãe judia. Então, vamos fazer aqui uma reunião e afastá-lo, porque ele não pode fazer parte da corte judaica, porque ele não é judeu, ele não é filho de judeu. Porque para os judeus, judeu é quem é filho de mãe judia. Então Jessé não é judeu.
Aí é que vai começar a história do rei Davi. Jessé, então, ele vai fazer o seguinte, ele vai chegar em casa, ele vai falar assim com a sua esposa: olha, eu não sou judeu. A minha descendência é um pouco assim, eu sou um pouco desconfiado da minha descendência. Eu sou casado com você, você é uma judia. Isso ele fala para a mãe de Davi, Nitzvet. Então ele fala assim: olha, é melhor você seguir tua vida, você casa com um judeu, que eu vou casar com uma cananeia, porque eu não sou judeu. E o que acontece é que a história paralela diz que Doeg, aquele que matou sacerdotes no reinado de Saul, levantou uma calúnia contra Jessé. Nessa calúnia, Doeg ele vai dizer assim: ó, Jessé não é judeu. Então o Sinédrio fez o quê? Falou: ó, Jessé, enquanto você não resolveu o teu problema da sua genealogia, então você está afastado do Sinédrio. Então, o pai de Davi, ele vai falar com sua esposa: olha, então vamos nos separar, segue tua vida, eu vou me casar com uma cananeia e você está livre para casar com um judeu, porque eu não sou judeu, eu não sou descendente de judeu, eu sou descendente de uma moabita, de Ruth. Aí, Jessé, ele vai chegar para sua concubina, que não era judia, era uma cananeia. Ele vai falar assim para sua concubina: olha, você não é judia, então é o seguinte, você é minha serva. Então eu quero que você se deite comigo, se case comigo, porque eu quero ter um filho, mas eu não quero ter um filho com a mãe dos meus filhos, porque eu não sou judeu, e eu não sou digno de ter um filho com ela. Eu tenho 7 filhos. A mãe de Davi nesse momento, Davi não era nascido nessa época, a mãe de Davi ficou muito triste, ela começou a chorar, porque ela amava Jessé, e Jessé era um homem justo. Ele fez isso para apaziguar o seu problema. Então ele fala assim com a cananeia: então é o seguinte, tu vai se deitar comigo hoje, nós vamos ser uma família, e a mãe dos meus filhos está livre para se casar com um judeu. Tá bom. Só que a serva de Nitzvet, a concubina, a serva, ela vai falar assim para a esposa de Jessé: não chore, minha serva, ou quer dizer, não chore, minha senhora. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer como suas ancestrais fizeram. Lembra de Leia, ou de Leia? Que quando Jacó se casou com Raquel, era para Jacó se deitar com Raquel, só que Leia se deitou com Jacó. Vamos aprender também com Tamar. Tamar, em Gênesis 38, aquela que foi descendente, através dela veio a genealogia de Jesus. Ou seja, a história de Davi é um arquétipo da história de Jesus. Então ela se deita, a mãe de Davi, ela finge que é serva da mãe de Jessé, e ela vai se deitar com Jessé. Ela engana Jessé. O que acontece? Ela se deita com Jessé sem ele saber que era, ele achou que era serva dele, mas era na verdade mulher dele. Entendeu? Então, se passou-se 3 meses, a barriga dela começou a crescer. E ela ficou assim, ó, silêncio. Na cabeça de Jessé, quando a barriga dela começou a crescer, ele falou: opa, você está grávida, e quem é o pai? Os irmãos de Davi olharam para a mãe dele e falaram assim: peraí, minha mãe está grávida, mas ela está separada do meu pai. Então de quem é esse filho? Mas ela ficou em silêncio. Olha para mim. E nesse período de silêncio, ela aprendeu também com suas ancestrais, pois ficar em silêncio talvez possa ser uma solução para que o seu futuro seja futuro de bênção, para que Deus venha te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Está me entendendo? Diga amém. Então ela ficou em silêncio, a barriga começou a crescer. Aí alguém disse: olha aí, ó, traiu, é fruto de adultério. Se for um menino,
vai ser um filho bastardo. Que é bastardo? Filho de uma prostituta. Se nascer a criança, não vai sentar com a gente. Então os meses foram se passando e a mãe de Jessé, silêncio. Até o nascimento de Davi. Quando ele nasce, os filhos da mãe de Davi, Nitsivete, falaram assim: vamos matar nossa mãe, porque ela gerou um bastardo, um filho que não é legítimo. Jessé, como era um homem de Deus, ele falou assim: não façam nada com ela, deixa ela em paz. Só que vamos fazer o seguinte: o menino, quando crescer, vamos tratar ele como um desconhecido, vamos tratá-lo como um bastardo. É por isso que no livro de Salmo 69, aqui diz: eu fui tratado como um desconhecido entre os meus irmãos, como um ilegítimo. E o tempo foi se passando. Quando Davi cresce, os irmãos de Davi vão dizer assim: você não é filho do nosso pai? Você é um filho, um rapaz, um menino bastardo. Então, vai tomar conta de ovelha. Por quê? Tomar conta de ovelha, talvez um urso, um leão poderia matá-lo e poderia se livrar daquele menino bastardo. Quem está me ouvindo, não diga amém. Então Davi vai apacentar ovelhas. É por isso que Davi fala para Saul: quando eu era moço, veio um leão e um urso para devorar as ovelhas, e eu matei o leão e também o urso. 28 anos se passaram. 28 anos de lágrima, angústia, jejum, oração, silêncio, propósito. A mãe de Davi e Davi, só os dois, sentiam a dor de uma mãe desprezada e de um filho desprezado por ser acusado de ser um bastardo. Então Davi, nesses 28 anos, chorou com sua mãe. Foi desprezado pelos seus irmãos, ao ponto do salmista dizer: eu me tornei desconhecido entre meus irmãos. Davi, ele era tão desprezado que quando Davi passava na rua, alguém falava assim: sai de perto dele, que esse aí é um bastardo, ele não é filho legítimo, ele não é judeu. As pessoas atravessavam a rua. Quando alguém roubava alguma coisa, o culpado é Davi. Está em Salmos isso. Ele fala assim: eu fui acusado e fui obrigado a indenizar uma pessoa que eu não roubei. Tudo caía sobre as costas de Davi. Era porque Davi estava sendo preparado, forjado por Deus. Todo esse peso que ele carregou durante anos seria o peso da monarquia, da unção que ele ia receber lá na frente para se tornar rei de Israel. Abro um parênteses nessa mensagem para dizer para você o seguinte: tu está carregando um peso agora. Um peso. Um peso que você não queria carregar. Mas esse peso é um peso de uma unção que Deus está preparando para você. Porque como dizem, quanto mais é a luta, maior é a vitória. E é verdade. Esse peso que você carrega sobre teus ombros, sobre suas costas, é um milagre, uma unção, um chamado que Deus está preparando para você lá na frente. E Deus manda dizer assim para vocês: continua carregando esse peso, porque esse peso será transformado em peso de glória. Isso é um peso de glória. Então aguenta, fica no silêncio. Se é para chorar no silêncio, chore. Se é para aguentar calado, aguente calado. Porque é assim, quem tem chamada de Deus é assim. Quantas das vezes você foi colocado para o canto, em algum lugar que você congregou? Quantas das vezes alguém da sua família te tratou mal, te botou no canto? Isso é sinal que Deus, ele tem algo com você na sua vida.
Deus tem algo com você. Aleluia. Davi, quando chegava em casa, a família se reunia, igual aqui no Rio Grande do Sul, né? Final de semana tem aquele churrasco abençoado. Aí todo mundo se reúne na mesa. Davi não, vai comer lá no canto. Tua mesinha tá ali, ó. Come lá, porque você não é legítimo. Tu vai comer no canto. Olha para mim. Mesa, fala comigo, mesa. Mais uma vez, mesa. A palavra mesa no hebraico é shulam. A palavra mesa no hebraico é shulam. Shulam significa altar. Quem está me entendendo, diga amém. Toda vez que você se assenta numa mesa, faz uma oração, aquela mesa de comida já não é mais uma mesa, é um altar. Davi ficou na mesa, num cantinho dele. Era porque Deus preparou um altar para ele falar com Deus silenciosamente nas horas da tribulação. Por isso que ele escreve em Salmo 23, prepara perante mim uma mesa para os meus inimigos. Então Davi foi aguentando, comia sozinho, era isolado, era bastardo. Davi não vale nada, esse aí não vale nada. Só que um dia, Deus ele resolveu exaltar Davi. Deus ele vai falar assim, vai ser agora. Vai ser agora que eu vou exaltar ele. Lembra quando Davi matou o gigante Golias? Ele mostrou seus currículos para Saul. Eu matei um leão e um urso. Por essa atitude, Deus pensou assim, se ele matou um leão e um urso, esse aí, ele vai libertar o meu povo. Ele vai livrar o meu povo da mão dos inimigos. Porque ele é um pastor de ovelhas. E ele será pastor de Israel também. Aí um dia Deus ele fala assim para Samuel, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Olha, tem uma pessoa aí que eu quero consagrar, mas eu não vou dizer o nome dela, porque tu é profeta, eu quero fazer um sigilo. Você vai ir na casa de uma pessoa, lá em Belém, Judá, e lá eu provi um rei. Tu vai chegar lá, vai fazer uma reunião com aquela família e você vai escolher um dos moços para ser rei de Israel. O que acontece? Samuel, ele passa num tabernáculo e ele pega um chifre, fala comigo, chifre de azeite. Ele pega um chifre, ele pega uma reserva, enche de azeite e leva o chifre vazio. O chifre era para ungir a pessoa que for escolhida. Então, quando ele chega em Belém de Judá, os anciões da cidade falaram assim, é de paz a tua vinda? Porque os anciões estavam com medo. Por quê? Eles pensaram assim, ele veio aqui porque aqui tem um bastardo na cidade. Ele veio resolver o problema de Jessé. Então é de paz a tua vinda? Ele falou, é de paz a minha vinda. É de paz a minha vinda, fica tranquilo. E Jessé leva consigo um cordeiro. Quando ele chega na casa de Jessé, ele bate na porta do rei Jessé, da casa de Jessé. Ele fala, olha, eu vim aqui porque Deus mandou ungir um dos seus filhos a rei de Israel. Jessé tinha 7 filhos, 8 com Davi. Então Jessé manda reunir os 7 filhos. Samar, Eleazar, André, os 7 filhos. Só que Deus ele não falou quem era a pessoa que seria ungida. Mas Deus falou, desses aí eu vou ungir um, que vai ser rei de Israel. Foi passando 1, foi passando 2, foi passando 3, foi passando 4. Quando Jessé ele olha para o primogênito, era forte. Esse com certeza é o rei de Israel. Aí Deus fala assim, Samuel, até quando você vai atentar para a aparência? O homem olha para o que vê, está de fora. Mas Deus olha o que está dentro da pessoa. Glória a Deus, aleluia. Esse não é. Será que você não aprendeu como profeta, Samuel, que eu não uso ninguém pela aparência? Vai passando os filhos. Aí Samuel falou, já que não é nenhum deles, então quem é? Aí Jessé ele fala assim, ó, falta o menor, primogênito, o menor, o caçula. Quem? Davi.
Quem é esse? Ele está apacentando ovelhas. É pastor de ovelhas. Aí Samuel fala assim, vai chamá-lo. Porque ninguém vai almoçar. Ninguém vai sentar na mesa antes que ele chegue. Davi foi chamado. Davi estava com a roupa suja do campo de ovelha. Davi troca de roupa, porque ele seria ungido a rei de Israel. Quando Samuel vai chegando para perto do menino, Samuel vê o menino com o rosto, com suas bochechas avermelhadas, cabelo ruivo. Samuel de novo olha para a aparência. Ele fala assim, esse aí é sanguinário. Esse aí deve ser um arquétipo de Esaú, deve ser violento, deve ser um derramador de sangue. Por quê? Porque Esaú ele era ruivo, tinha um cabelo vermelho. Aí Samuel falou assim, esse aí não é rei de Israel. Não, está errado, Deus. E é assim na nossa vida. A gente tem hora que nós queremos ensinar Deus a trabalhar. A gente quer ensinar Deus a trabalhar. Não, Deus, não é assim. É assim. Não é assim. A gente não entendemos. Não, Deus, eu tenho que ser assim. É como eu quero, mas não é como nós queremos. É como Deus quer. Aí Samuel, mas será, Deus? Será? Aí Samuel, com chifre de azeite na mão, fala comigo, chifre de azeite. Sabe o que significa chifre de azeite? Chifre de azeite. Se você ler o primeiro livro de Samuel, a unção de Saul, Saul foi ungido por um frasco de azeite, frasco de barro de azeite. O frasco de barro simbolizava a fragilidade de Saul, por isso que o reinado dele foi curto. O chifre simboliza força. Chifre simboliza resistência. Porque o reinado e a monarquia de Davi seria um reinado resistente, com força, com unção, com chifre de azeite. Glória a Deus. Por isso que o reinado de Saul foi frágil, porque ele foi consagrado com vaso de barro. E quem é consagrado com chifre de azeite, consegue resistir à luta, consegue resistir à prova, consegue resistir à perseguição, porque tem a unção de Deus. Quantos têm a unção de Deus aqui, levanta a tua mão para o alto. Quantos têm a unção de Deus aqui, levanta a tua mão para o alto. Se você é ungido com chifre, com força, é porque você é resistente. E quem tem unção é resistente. Por isso que Davi, ele foi ungido por um chifre de azeite. Aleluia! Porque você é resistente. Fala para o seu irmão, você é resistente. Fala para o teu irmão, você é resistente. Você é resistente. Aleluia! Você é resistente. Glória a Deus. Está na Bíblia isso. O Jeú, quando foi consagrado também por um vaso de azeite, porque toda vez que um rei era ungido por um frasco de azeite, era porque a sua unção seria uma unção passageira. Agora, quando alguém era ungido por um chifre, era porque aquela unção, ela iria até a dinastia de Jesus, porque Jesus é descendente de Davi, e ele é rei. Ele é rei, ele está entre nós, ele está aqui entre nós. Aleluia! Por isso que ele foi ungido com chifre, porque chifre é força. Quem quer essa unção de força hoje aqui na tua vida? Aleluia! Agora, um crente que é ungido por um vaso de barro, qualquer coisa se quebra. Aí eu vou desviar da igreja. Aí eu vou sair porque a tua unção não é de chifre. A tua unção é de frasco de azeite. É uma unção passageira. Mas quem é ungido por um chifre, aguenta. Aleluia! Estão falando mal de você? E deixa. Estão te perseguindo? Ora. Estão te caluniando? Pregue, ore, faz a vontade de Deus. Por quê? Porque você tem força. Você tem a força. Você tem a força. Então Deus fala, vai lá, Samuel. Aquele ali vai ser ungido. Samuel chega para perto do menino. E um filho bastardo não podia olhar para o rosto dos irmãos. E nem podia olhar para o rosto do pai, porque era filho bastardo. Era rejeitado. Aí Samuel fala assim, Davi, levanta a cabeça.
Quando Davi levanta a cabeça, a Bíblia fala que os olhos de Davi brilhavam. Samuel olha para a bochecha de Davi, é avermelhada. Mas se Deus me mandou ungir, eu vou ungir. E Samuel pega o chifre de azeite e deita sobre a cabeça de Davi. A mãe de Davi, olha para mim. A mãe de Davi, quando Davi estava sendo ungido, ela estava lá fora, na janela, vendo o seu filho sendo ungido. No momento em que Davi é ungido, ela cita o Salmo: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra fundamental. Naquele momento, a mãe de Davi, Nitzvet, começou a chorar. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra fundamental. E os irmãos de Davi diziam: vida longa ao rei. Nós olhamos para a aparência, mas esse aí é com certeza um escolhido de Deus. É um verdadeiro ungido de Deus. É um verdadeiro homem que tem uma chamada de Deus. Aleluia. Naquele momento, aquele 28 anos de silêncio é rompido por causa da unção de Davi. A unção mudou para sempre a vida do rei Davi. Aleluia. A mãe de Davi aguentou 28 anos de silêncio. Os irmãos de Davi disseram: a gente julgamos ele porque a gente não sabia a história dele, porque nossa mãe ficou em silêncio, mas agora sabemos que ele é um filho legítimo. Glória a Deus. Ele não é quem a gente pensava quem ele era. Ele com certeza é rei de Israel. Aleluia. Essa noite eu quero dizer para você uma coisa. O Senhor, Ele tem uma obra em vidas que estão aqui. Muitas das vezes nós nos vitimizamos, nos achamos pequenos, porque claro que nós somos pequenos, o tamanho do nosso Deus, a gente é pequeno. Mas Deus, Ele manda dizer para algumas pessoas que estão aqui: o que falta em você é você reconhecer que tem um Deus grande que está com você. E a obra que Ele tem na sua vida é grande, você nem imagina. E tudo que o inimigo quer é botar você para baixo. É colocar complexo de inferioridade em você, dizer que você é assim, dizer que você é assado. Mas o Senhor manda dizer para você: assim como Davi passou por tudo que ele passou, mas existe uma unção esperando por você. E é essa unção que vai fazer a diferença na tua vida. E Deus, Ele vai te usar. Deus, Ele vai usar. Aleluia. Jovens, senhoras, não existe idade para Deus usar uma pessoa. Aleluia. Deus, Ele vai começar a usar pessoas aqui. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, Aleluia. de tudo que você passou até agora, era para você glorificar o nome do Senhor. Porque até aqui o Senhor tem feito tanta coisa na sua vida, sabe? Milagres acontecem todos os dias na nossa vida. A gente não percebe. Sabe quando você levanta atrasado? Aí você fala: eu me atrasei. Não, é Deus que te dá um livramento. Talvez um carro ia te pegar na rua. Deus, Ele faz milagres nos mínimos detalhes. E nós não temos uma percepção espiritual para entender o mundo espiritual. Mas olha, se Deus abrir os nossos olhos espirituais 10%, a gente viria aqui agora demônios e anjos nesse quintal aqui. Demônios com suas garras afiadas para pegar a gente e anjos com espada de fogo para nos proteger. Glória a Deus. Por isso que você está aqui. Aleluia. Para mim finalizar a mensagem, Davi, ele é ungido a rei de Israel. Jesus é da genealogia de Davi. Quando Davi, ele já está lá em cima no seu apogeu,
Davi ele fala assim: eu quero fazer uma moeda para Israel. E eu quero que você que vai esculpir a moeda, vai fazer a moeda, esculpe na moeda de um lado uma mochila e um cajado. Do outro lado da moeda eu quero que você coloque uma torre bem alta. Alguém vai dizer: mas para que, Davi? Para que esculpir uma mochila de pastor de ovelha e um cajado de pastor na moeda? A moeda tem dois lados. Do outro lado, você coloca uma torre bem alta. Alguém vai dizer: Davi, para que isso? Ele vai falar assim: sabe o que significa? O lado da moeda com a mochila e o cajado de ovelha é para mim se lembrar de onde Deus me tirou. Aleluia. Deus me tirou de trás das malhadas. Sabe o que significa a torre? A Bíblia fala que tem a torre de Davi. A torre significa que Deus tirou Davi do baixo e colocou lá em cima. Glória a Deus. E toda vez que Davi olhava para aquela moeda, ele falava: Deus me tirou do monturo. Aleluia. Tirou por detrás das ovelhas malhadas. Glória a Deus. E me colocou entre os príncipes. Aleluia. Lembre-se de onde Deus te tirou. Glória a Deus. Tem pessoas que não era nem para estar aqui. Aleluia. Tem pessoas que era para estar sido a óbito já. Oh, rabato, poxa. Lembra-se do que Deus fez na tua vida. O Senhor quer derramar uma unção forte na sua vida hoje. Glória a Deus. Aleluia. Você não vai sair da maneira que você chegou. O Senhor vai derramar uma unção com óleo sobre a tua vida, porque você precisa despertar para a tua chamada. Eu sei que você tem carregado peso sobre as tuas costas. Mas o Senhor está dizendo para você: esse peso será o peso de unção, de glória, de poder que eu vou derramar sobre a tua vida. Aqueles que podem, se coloquem de pé nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se coloquem de pé. Deus, Ele está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele está aqui nesse lugar. Quem crê que Deus está aqui nesse lugar? Feche os olhos agora. Feche os olhos. Lembra de onde Deus te tirou. Não era para você estar aqui. Não era para mim estar aqui. Eu, estou falando de mim, não era para mim estar aqui. Eu poderia estar enterrado agora. Se eu não desse ouvido ao chamado de Deus, eu estaria enterrado. Quantos livramentos, quantas oportunidades Deus Ele te deu. E Deus é um Deus de oportunidade. Quantas vezes nós falamos: Senhor, me dá uma segunda chance. E nós tropeçamos e ficamos sem graça. Mas quando nós caímos, nós: Senhor, me dá mais uma chance. Oh, naragase, manavashi, naragase. O Senhor está descendo aqui nessa noite. Ele quer derramar esse óleo sobre tua cabeça. Tudo que você já passou na sua vida, dor, lágrimas, rejeição na infância, isso tudo está sendo um peso para você. Mas Deus, Ele quer tirar esse peso. Talvez um peso de culpa. Talvez você nunca se perdoou. O diabo, ele fica jogando os pecados na sua cara. Ah, tu vai pedir perdão a Deus, é? Quem é você? Mas Deus manda dizer para você: Ele não olha como o homem vê.
Ainda que você caia 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 vezes, o Senhor sempre te levantará. Ele baragasse manaragashela baragalabasu. Ele baragasse manaragasse narabalabalagas. Uma voz fala com você no teu interior. Olha, tudo que esse pregador está falando é bobagem, não acredita não. Mas o Espírito Santo está falando com você assim, ó, acredita. Acredita. É a oportunidade que eu estou te dando agora. Eu quero que você fique no lugar onde você está agora, mas com os olhos fechados. Eu peço para você falar com Deus aí, você e Deus agora, só você e Deus. E lembre-se de onde Deus te tirou. Você estava lá embaixo, no lamaçal de pecado. Ninguém dava nada por você. Mas você está aqui. Ah, pregador, mas eu estou machucado. Está machucado, mas ele está aqui. Mas o azeite vai descer para curar tuas feridas. O Senhor é um Deus de oportunidade. Ele vai buscar aquela ovelha perdida. Ele deixa as 99, mas ele vai buscar a única que se perde. E ele quer te resgatar nessa noite. Hoje é noite de resgate. O silêncio vai se romper hoje. Você vai gritar no seu interior: eu sou livre, livre do pecado, livre desse mundo. Eu sou livre, porque o Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu. O Senhor quer romper esse silêncio. Esse silêncio que permeia há anos na sua vida. Que o diabo fica jogando tudo na sua cara. Que você não presta, que você não vale nada. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele olha para você nessa noite, assim como Ele olhou para Davi, o desprezado, bastardo, mas foi ele que foi rei de Israel. Sinta a presença de Deus nesse momento na sua vida agora. Sinta a presença de Deus, essa calmaria que desce sobre tua vida agora. O Senhor vai fazer reconhecer tua família. Porque o inimigo, ele quer fazer isso, ele quer colocar um complexo de inferioridade em você. Mas o Senhor fala para você assim, ó, eu te levantei, eu te escolhi. Para que isso? Levanta a tua cabeça. Tem um óleo fresco esperando para ser derramado sobre a tua vida. Aqueles que são batizados com línguas estranhas, se você quiser falar em línguas, fique à vontade agora. Você está na casa do Senhor. Rompa esse silêncio com glória, com aleluia. Rompa esse silêncio, colocando para fora tudo que está guardado dentro de você. Desabafa com Deus aí agora. Vai, Nitzvet, mãe de Davi. Coloca para fora aquilo que você ficou tanto tempo engasgado na sua garganta. Mas coloca para fora agradecendo a Deus, glorificando o nome do Senhor. O Senhor tem obra com a tua vida, com o teu filho, com a tua filha. Eu vejo um chifre de azeite caindo óleo na cabeça de cada um aqui nessa noite. Agora eu quero chamar aqui na frente aquelas pessoas que querem romper o silêncio. Eu vou já finalizar aqui. Vem aqui na frente porque Deus tem uma unção para você aqui agora. Você que quer romper o silêncio.
Você que vai parar de deixar de dar ouvido para o diabo, para o inimigo. Ulabassúria. Vem aqui na frente. Mas venha se você quiser, não venha porque eu estou pedindo. Venha se o Espírito Santo tocar no seu coração. Não importa como você está, Deus não olha para a aparência. O processo é grande. Vem aqui na frente. Ele quer cicatrizar feridas que ainda estão abertas aqui nesse lugar. Davi é o arquétipo de Jesus. O Senhor falou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Jesus é o nosso pastor e ele está aqui. Vem aqui na frente. Eu não estou falando para você vir aqui aceitar Jesus, não. Isso aí é você e Deus. Se você quiser aceitar Jesus, no final do culto você procura aqui o pastor, as pessoas que estão aqui, que você vai. Mas eu quero que você venha aqui na frente sem vergonha, sem reservas. Vem aqui na frente. Ele está trabalhando aqui nesse lugar. Ele está operando. Ele vai levantar. Ele vai batizar com o Espírito Santo. E a unção vai ser forte na tua vida. Quem está sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar? Sinta o bálsamo descendo sobre a tua cabeça agora. Rompa esse silêncio que está travado há anos na sua garganta agora. Hoje é a noite que Deus separou para você tirar da sua garganta aquilo que está travado. Há uma unção aqui. Deus está visitando parentes de vocês que estão aqui. A vida não acabou para você. Enquanto a vida há esperança. E você está dizendo: Senhor, cadê a obra? Cadê a libertação? Cadê isso? Cadê aquilo? Deus está dizendo para você: tem um processo. Tudo na nossa vida tem um processo. Deus, ele não dá nada pra gente de mão beijada. Tudo tem processo. O problema é que nós não queremos aceitar o processo. Queremos a bênção, mas não queremos passar pelo processo. Davi foi ungido com um chifre de azeite. Mas só ele, Deus e a mãe dele sabem o processo que eles passaram. Davi ouvia dizer: eu sou o irreconhecível pelos meus irmãos. Os bêbados passam sobre mim e debocham de mim. As pessoas me julgam que eu roubei coisa que eu não roubei. Mas a unção na vida dele foi forte. Ele derrubou o gigante, matou o leão, matou o urso. Existem leões, ursos, Golias, que precisam ser derrubados. E o Senhor está derramando uma unção sobre a tua vida hoje. Que esses leões, ursos, gigantes vão cair na tua vida. Receba neste momento, com a graça de Deus, essa unção sobre a tua vida. Deus, ele está olhando para dentro de você agora, no teu íntimo, no seu interior. Deus sonda corações, sonda nossas mentes. Ele está sondando cada mente aqui nessa noite. Ele está dizendo para você: lembra de onde eu te tirei. Lembra quem tu eras. E lembra agora quem você é. Ele tirou você lá de baixo. Hoje você está de pé. O inimigo não pode tocar em você sem a permissão de Deus. Deus tem te protegido.
O inimigo fala assim, olha Deus, ó, fulano tropeçou. Deus fala, deixa, eu cuido dele, eu cuido dela. Eu sou Deus das oportunidades. No mundo não existe oportunidade. O diabo dá com a mão e tira com a outra. Deus é longânimo. A Bíblia diz que Deus, ele é longânimo e tardio em irar-se.